Olá pessoal, estamos iniciando a aula sobre sistemas de relacionamento com clientes, ou Customer Relationship Management, ou o famoso CRM. Nesta aula, pretendemos passar para vocês alguns conceitos sobre o conceito primeiro de relacionamento com o cliente e depois como isto se estabelece em termos do suporte de informações e tecnologias para viabilizar o tão sonhado relacionamento com clientes. Começamos abordando os conceitos gerais sobre sistemas de relacionamento com cliente. Na verdade, a base de sistemas de relacionamento com cliente vem do conceito de relacionamento com cliente propriamente dito, que na verdade isto não é novo. Vamos estabelecer uma relação comercial ou uma relação entre cliente e fornecedor no tempo do armazém, no tempo que nós não tínhamos todo esse aparato de tecnologia que nós temos hoje. Será que não havia relacionamento nessa época? Com certeza havia. E o relacionamento a que nós estamos nos referenciando agora é aquele relacionamento individual, de conhecer as características, os desejos, as preferências do cliente. Como nós tínhamos um armazém local, do bairro, da rua, naturalmente o comerciante conhecia todas as famílias, inclusive os componentes da família. Vai que surge um outro integrante, um novo elemento da família. Vai lá, o dono do armazém já conhece e possivelmente vai oferecer um produto seu, do seu armazém, para o novo familiar, aí, né? Para o pai, para a mãe, enfim. É o tal armazém do seu Manuel, famoso, antigo, onde ele tinha um relacionamento amplo, um relacionamento pessoal e conhecia já que a família gostava de determinado produto e a influenciava, inclusive, né, em termos da compra de tudo dentro da família. Olha, quer melhor relação do que essa? Agora, isso acabou? Na verdade, com o avanço da própria população, nos bairros, nas cidades, no mundo, e que surgiram também negócios com os comércios mais ampliados, do tipo supermercados, grandes magazines, negócios nesse contexto, nessa abrangência de tamanho, você vai perdendo esse contato, esse relacionamento, estas informações que podem trazer o que nós chamamos da fidelização, das conveniências de comércio entre empresas e consumidor. Ora, isto sempre existiu. O conceito de relacionamento com o cliente sempre existiu. Agora, o marketing de relacionamento com o cliente, ele é baseado em alguns conceitos e algumas premissas que ainda continuam vivos. Ou seja, primeiro, é necessário achar o cliente, identificar o cliente e estabelecer quem é o meu cliente ou quem são os meus clientes. Todo o conceito da sistematização de marketing de relacionamento com o cliente, ele está baseado em trabalhar em nichos, categorias, em segmentos, mas principalmente no indivíduo, na forma mais pessoal possível, saindo da questão do marketing de massa e partindo para o que nós chamamos do marketing one-to-one, ou seja, o marketing individual, o marketing traído diretamente para um indivíduo. Nós precisamos achar o indivíduo, conhecê-lo. Então, assim como o seu Manuel conhecia a família e fazia toda uma relação, inclusive
financeira no velho caderninho, anotando as questões. Na verdade, não tinha de ser um crediário, um cartão de crédito, só que era o caderninho, que ele fechava isso nos períodos quinzenais, mensais, enfim. E até renegociava também a dívida, conforme a dificuldade que a família tinha. Conhecer o cliente. Conhecer para poder, então, oportunizar produtos, serviços e, de forma customizada, de forma flexível, poder estar oferecendo novas oportunidades de compra para o cliente. Com isso, nós temos o terceiro item que forma um conceito de relação ou gestão de relacionamento com o cliente, que é manter um contato constante com este cliente. Então, achar o cliente, conhecê-lo e manter um contato constante, ou seja, criar vínculos com o cliente. Criar vínculos passa pela questão de montar a fidelidade. Ora, nós temos a tendência de buscar manter a fidelidade. Nós buscamos sempre consumir da mesma marca, ir ao mesmo cabeleireiro, abastecer no mesmo posto de gasolina, ou seja, parece que é uma questão padrão, uma questão natural. Manter esses contatos, enfim, que é o terceiro item do contexto, do conceito de marketing e relacionamento, passa por estabelecer conveniência sempre com o cliente para ter estes vínculos que passam a ser vínculos comerciais baseados numa fidelização. Outra questão é tentar assegurar que o cliente, obtenha aquilo o que quer, por meio sempre de uma flexibilização em termos do produto, serviço, forma de pagamento e assim por diante. Ou seja, nós podemos ter uma gama de combinações do produto que eu estou oferecendo, a forma de pagamento e serviços agregados, que de alguma forma ou outra vai atender de forma individual o nosso cliente. E, por fim, verificar se ele está obtendo aquilo que foi prometido, por meio de uma monitoração e por meio de indicadores que venham a nos dar um retorno, um feedback, se o cliente está satisfeito. Estes vínculos de relacionamentos, eles têm que ser gradativamente e pontualmente ter verificações de feedback do cliente, para ainda nós conseguirmos, assim, em termos de um problema de relacionamento, reverter o quadro. O que acontece, na verdade, né? Geralmente as empresas, elas dão muito pouco feedback ao cliente, ou nenhum, ou buscam, ou nem buscam informações em termos da satisfação do cliente. Mas, gente, não tem jeito. Há uma tendência realmente de se buscar entender o cliente e de estabelecer relacionamentos, como nós vamos ver nessa reportagem. As padarias do Mato Grosso do Sul provam que mudar traz lucro. Agora a venda de pão chega até os postos de gasolina. E tem padaria que o cliente só pode ir embora depois de assistir a um verdadeiro show. Confira. O projeto de panificação e confeitaria do Sebrae do Mato Grosso do Sul estimula ações de marketing diferentes. Uma ação de criatividade para que o cliente fixe a marca da empresa. Isso é importante para que ela cada vez mais possa conquistar o mercado. É algo que a empresária Ivana Monte Lima Oliveira, dona desta padaria de Campo Grande, sabe fazer muito bem. A gente procura passar essa alegria esse momento, feliz assim pro cliente, Os 130 funcionários da padaria desenvolvem coreografias para ocasiões como aniversários, Dia das Bruxas e Natal. Até o uniforme dos atendentes foge do convencional. Todos trabalham com perucas e chapéus bem coloridos. A ideia é oferecer uma boa refeição e, ao mesmo tempo, divertir os clientes, que aqui, mais do que em qualquer outro lugar, sempre tem razão. Tendo
essa flexibilidade atrai muitos clientes, sabe? Eles chegam, pedem, eles mandam. Aqui quem manda é realmente o cliente. A padaria também usa a pré-pesagem. Um funcionário separa e embala os ingredientes de cada receita. Os padeiros e confeiteiros recebem tudo na dosagem certa. O sistema reduz o desperdício de matéria-prima e padroniza os produtos. Você não perde a receita, né? Porque o padeiro, o confeiteiro, só ele sabe fazer. Não, ele vai embora, a receita fica, a receita é da casa. Aqui os atendentes trabalham com Palm Top para agilizar a entrega dos pedidos. O atendente ainda não saiu da sua frente e o seu pedido já está chegando. Isso é uma coisa muito interessante, porque você continua com o contato com o atendente, né? Continua perguntando tudo e o seu pedido já está chegando. Todo dia a padaria vende 5.000 pãezinhos e atende 3.000 pessoas. Ainda serve café da manhã, almoço e jantar. E tem um setor com produtos de supermercados. Tantas mudanças fazem a empresa crescer 13% ao ano. A próxima ação de marketing é colocar a padaria no Twitter. As novidades da cozinha vão direto para a internet e o celular dos clientes. A broa quentinha, daqui a 15 minutos, daqui a 20 minutos, festival, né? Vai ter uma dança aqui daqui a 30 minutos, olha, vai ter até promoções a gente pensa em fazer, né? Se você chegar aqui com alguma coisa, você ganha uma torta ou um sushi. Então, eu acho que é uma forma da gente realmente modernizar, né? Da gente acompanhar o desenvolvimento. Bem, como observamos nessa reportagem, realmente é uma tendência das organizações de qualquer porte estar buscando manter relacionamentos com clientes, muito no sentido de melhorar a qualidade das comercializações ou das transações comerciais, das operações comerciais com os clientes. Visto que nós passamos uma época de gestão nos últimos anos, muito em relação à ponta dos custos, de reduzir basicamente e gradualmente os custos numa organização. Porém, chegou-se hoje, em termos de otimização dos processos das empresas, dos custos, num nível muito bom. E agora nós temos que alavancar as receitas. As receitas vêm justamente de buscar novos negócios, novas oportunidades. Ou com a carteira dos clientes que nós temos, e aí, então, justifica-se muito a questão de melhorar a interação, melhorar o relacionamento e, principalmente, de forma mais personalizada possível, ou buscar novas formas de negócios, prospectar novos nichos, novos segmentos de negócios. Dessa forma, então, se justifica o conceito e esta reportagem que nós vimos anteriormente. Porém, seguindo nosso tema sobre relacionamento com clientes, nós vamos ver agora um texto que também exemplifica essa questão. O comércio eletrônico trouxe a Itaú Seguros uma economia de mais de 3,6 milhões de reais em 2001. Sobretudo, depois da integração de toda a base de corretores para o mundo dos bits e bytes. O prazo de entrega das apólices para os clientes diminuiu consideravelmente e facilitou a vida dos corretores, que fazem quase a totalidade dos pedidos online. Então, nós vimos nesse comentário sobre como o Itaú conseguiu melhorar as suas comercializações, identificar novos negócios e ter muita rentabilidade. É isso que buscam as grandes organizações. Nós podemos comentar também o caso da Telefônica São Paulo, que explorou e segmentou a sua base de cliente para identificar o perfil de base de clientes e poder ofertar também novos produtos, como, por exemplo, aí serviços de internet para alguns segmentos a partir da identificação da sua base de cliente, sua enorme base de cliente, né, que é a Telefônica de São Paulo. Ou a própria TAM, que foi uma das pioneiras em termos de milhagem, de bônus, por usar suas rotas, os seus serviços de transportes por avião. E conforme as categorias dos clientes, também tem alguns benefícios.
e vai mais além. A questão da TAM, em termos do seu programa de ouvir o presidente, ouvir a empresa, também conseguiu observar novos produtos como check-in expresso e outros serviços que podem estar facilitando a vida dos usuários, dos seus clientes, nesse caso, TAM. Desta forma, que com estes casos, com essas aplicações, é que hoje, modernamente, se procura de forma mais sistemática e com uma base grande de clientes, buscar, então, algumas facilidades, algumas conveniências que venham a trazer benefícios para o cliente e, por fim, aí, o que nós chamamos da fidelização. Como nós podemos ver na figura, sobre planejamento para o marketing de relacionamento, nós temos alguns blocos de operações que venham a serem definidas e encadeadas para a realização do que nós chamamos de um sistema ou de uma sistemática de gestão de relacionamento com o cliente. Primeiro, definir os objetivos de vendas, de marketing, de interações claras que a empresa quer alcançar. Aumentar as vendas em tantos porcentos, reduzir as despesas em tantos porcentos. Então, parte dos objetivos. A partir daí, estabelecer as estratégias de marketing de relacionamento com o cliente. Aí o conceito simples e claro de marketing de relacionamento do cliente. Nós podemos citar pelo menos 3 estratégias básicas de marketing de relacionamento com o cliente. Inicialmente, a questão de manter o relacionamento com o cliente. Ou seja, são todas as ações, todas as campanhas que nós estamos interagindo com o cliente do ponto de vista de mantê-lo ativo, mantê-lo informado, mantê-lo bonificado pela quantidade e pela intensidade que o cliente vale para a empresa. E, nesse sentido, eu tenho que ter alguns indicadores. Quanto ele faturou, quanto ele deixa de rentabilidade, qual a imagem que ele tem, enfim, que ele pode estar influenciando outros clientes. Tá? Ou seja, as estratégias de manter o relacionamento, o relacionamento com o cliente, passam, então, por estas ações contínuas e sistemáticas com as categorias, com os segmentos, com os nichos definidos pela empresa. Claro, cada categoria pode ter uma abordagem, uma facilidade diferente para o cliente, conforme o seu valor definido pela empresa. Uma outra estratégia de relacionamento com o cliente, nós chamamos a estratégia de retenção do cliente. Reter o cliente. Reter o cliente na medida que nós temos processos ou ações que o cliente vai sair da nossa marca ou sair das transações conosco. Ou seja, nós temos que estar, portanto, monitorando indicadores que venham de forma preventiva estar nos indicando, alertando potenciais clientes que venham a deixar de ser nossos consumidores. O que fazem alguns bancos? Então, eles vão monitorando indicadores como o saldo médio ou o nível de movimentação com o banco. Na medida que isso vai reduzindo, pode ser um indicador de que o cliente está procurando ou está já investindo em outro banco. Então, o que pode ser feito a partir desses indicadores? Ações com o cliente em termos de estar estabelecendo, ver se tem algum problema, enfim, tá? E poder reverter enquanto há tempo. Porque outras ações de retenção com o cliente são atos que talvez a gente possa reverter ainda com um pouco mais de facilidade. Por exemplo, os planos privados de previdência. Alguns casos que ainda em tempo nós podemos reverter. Veja bem,
durante décadas a fio, os planos de previdência recebem depósitos, mensalidades que vão se acumulando. Bom, os planos de previdência, eles não podem ter retirados, ou seja, esses fundos não podem ter retirados porque inviabilizam justamente o conceito dos fundos de aposentadoria. Porém, de forma individual, o cliente, o beneficiário, vai vendo aquele seu saldo aumentando e, eventualmente, pode ter problemas pessoais de caixa, problemas financeiros e pode correr para fazer uma retirada, talvez integral ou parcial. Então, esse é um momento em que pode ser estabelecido pela organização de uma abordagem de ter alternativas, flexibilidades para oferecer para o cliente. Primeiro, é tentar persuadi-lo de não fazer o saque aí para não prejudicar o fundo. Agora, caso isso realmente não seja possível, então, ou fazer um saque parcial, ou direcioná-lo para uma outra carteira no banco, como, por exemplo, um financiamento mais em conta, enfim, né? Então, estas são operações que estabelecem, que nós chamamos das estratégias de retenção de cliente. E outras estratégias de relacionamentos estão vinculadas ainda em relação à prospecção de novos negócios, ou no banco de dados das carteiras dos clientes que já estão fazendo transações comerciais com a organização, ou prospectando realmente novos nichos, novos segmentos para a organização. Estabelecido estas estratégias, que são fundamentais para o desenvolvimento, então, de CRM, passam pela questão de ações táticas, planos, procedimentos, pessoas, recursos, tudo o que pode viabilizar a estratégia, que, por fim, então, é estabelecido um sistema de informação para atuar na organização, no monitoramento desta operação como um todo. Vamos deixar claro aqui uma questão que é fundamental ainda em termos do conceito do CRM. CRM não é um sistema de informação, não é uma tecnologia pura e simplesmente. CRM é um conceito de marketing, no caso de relacionamento, que é hoje viabilizado por um sistema, por tecnologias, para proporcionar aquilo que o seu Manuel fazia lá no armazém, hoje de uma forma com uma maior quantidade de clientes e com uma maior quantidade de produtos e alternativas a serem oferecidas, que sem o suporte de um sistema de informação, convenhamos, ficaria muito difícil. Assim, nós partimos então para uma segunda abordagem dos conceitos de CRM, que são as funções típicas de um CRM. As funções típicas de um CRM passam primeiro pelo entendimento da migração que está acontecendo gradativamente das empresas e que deve acontecer justamente por essa exigência e por essa dinâmica que as competições entre as empresas nos impõem, que é sair ou migrar do foco do produto para o foco em cliente. As empresas ainda muito tradicionais, elas estabelecem as suas relações muito em oferecer o produto e principalmente em tentar reduzir custos. Ora, com isso, eu não consigo pegar necessidades e preferências de clientes para poder fazer o produto não como nós imaginamos ou idealizamos, mas formatado justamente a partir de necessidades que vêm do cliente. E mais, esta migração passa também de toda organização
estar compromissada com o cliente, seja área comercial, área de produto, área financeira, área de produção, área de entrega, logística e assim por diante. Não é um compromisso só de marketing, ou só do vendedor ou de vendas, estar com este foco no cliente. É uma obrigação de toda a organização. Bem, isto também nos remete a entender o marketing tradicional e o marketing de relacionamento, em termos até dos 4 P's. O marketing de relacionamento, em termos de produto, tem que estar proporcionando flexibilidade do produto. Nós podemos ter hoje um computador personalizado, com as características e com os acessórios que nos interessam. A Dell nos possibilita esta condição, assim também como alguns fabricantes de automóvel também já possibilita isso. Ou seja, essa customização passa por atender aí necessidades específicas, pontuais e direcionadas à personalização do atendimento. O preço, da mesma forma, passa de um atendimento com tabelas mais rígidas para tabelas e condições que estejam até vinculadas a devidos bônus que um determinado cliente mereça, pelo retorno que o cliente dá para a organização. Na verdade, pessoal, em relação a preços, nós temos que fugir de descontos, mas dar outras bonificações em termos de outros produtos, outras características e questões que não interfiram necessariamente em desconto, mas que pode também flexibilizar a questão preço, a questão de relação numerária e valores com o cliente. Em relação à praça de distribuição, da mesma forma, a questão é entregar na hora certa, na hora que o cliente pode receber, o produto certo e nas condições também acordadas. Muitas vezes não é ter rapidez no atendimento, mas é entregar na hora adequada. Muitos profissionais que trabalham o dia todo, não tem ninguém em casa para receber o produto. Então, não adianta entregar, né, de forma ágil, tem que entregar no momento, no horário que o cliente está em casa. Desta forma, também nós estamos flexibilizando e direcionando uma personalização do cliente. Bem, nesse sentido, que nós vimos então que o mix dos produtos, o mix do marketing, atende aí e tem que atender a estratégias de marketing de relacionamento. Também existem o que nós chamamos dos 11 Cs do marketing do relacionamento, ou seja, o cliente, onde nós temos que identificar a nossa clientela, categoria, tudo que se faz em termos de marketing de relacionamento está direcionado a segmentações, a categorias. O cliente é da classe A, da classe B, da classe C, é ouro, é prata, é bronze, é VIP, é isso, é aquilo, aquele outro. Ou seja, nós precisamos, a partir da identificação do cliente, estabelecer categorias, porque as interações também podem estar relacionadas a esses tipos de categorias diferentes. Outro C é a capacidade, ou seja, qual a nossa capacidade interna da organização de atender essa estratégia. Custo, lucratividade e valor é outro C. Tudo tem que estar relacionado a um retorno em termos de custo e lucratividade para a empresa e também para o próprio cliente. Controle do contato com os processos monetários. Uma interação com o cliente em termos de contatos sobre aqueles benefícios, principalmente de valores numerários, que o cliente tem direito. Colaboração e integração. Esta é uma responsabilidade de todos na empresa. O outro C é de customização. Quando se fala em relacionamento, quando se fala em personalização,
necessariamente nós passamos pela questão da customização que nós estamos entregando para o cliente. A customização passa por várias variáveis, né? Não só o produto, mas uma customização que possa envolver produto, serviço e condição de pagamento, por exemplo. O outro C, comunicação, interação e posicionamento. Comunicação é a palavra-chave, ou seja, nós temos que manter frequentemente uma comunicação, uma interação com o cliente no sentido de ouvi-lo, tanto para poder oferecer novos produtos, como identificar novas oportunidades de novos produtos para a empresa como um todo, mas principalmente para definir e para entender insatisfações. Cálculos sobre o cliente, nós precisamos ter indicadores, entendendo o potencial do cliente, quanto ele pode interagir, comprar de nós, qual o valor do cliente, quanto ele consome da nossa organização, entender a sua frequência, entender qual a última vez também que ele veio comprar da nossa organização. São cálculos, são indicadores que nós precisamos ter com o cliente. Um outro C é o cuidado com o cliente. Dar razão para o cliente e ter os cuidados com o cliente no sentido sempre de manter uma relação de educação e de atenção. Bem, dar razão desde que o cliente tenha razão, evidente, né? Porém, há uma necessidade natural de ter o que nós chamamos da atenção, um retorno, um cuidado. Quem não gosta, por mais básico que seja, receber alguma interação no seu dia de aniversário? Bom, nesse sentido, não tem aí grandes novidades em termos de interação, mas é básico, é simples e sempre demonstra esse cuidado de comportamento com o cliente. Enfim, ou seja, a cadeia de relacionamentos é importante, completando os 11 Cs, que são aspectos que venham a serem agregados e integrados para melhorar fortemente o relacionamento com o cliente. E estas questões, sim, devem ser informatizadas e sistematizadas, que este passa a ser o papel do sistema de informação num contexto de relacionamento com o cliente. Vejamos agora as necessidades de informações para a implementação de um CRM. E, nesse caso, vamos ver um depoimento que alinha as questões estratégicas, ações de marketing de uma empresa, suportada, então, por meios tecnológicos. Vamos assistir? As ações de relacionamento com o cliente, elas permitem, na verdade, aproximar o contato com o cliente para que a gente possa personalizar o atendimento, conhecer melhor o cliente e cada vez atendê-lo melhor, com o objetivo de fidelizar o cliente e maximizar o resultado da empresa. Essa, em tese, é a ideia do marketing de relacionamento, né? Fidelizar para maximizar o resultado da empresa. Nesse sentido, é muito importante que a gente conheça muito bem o cliente e possa, então, saber como atendê-lo melhor. À medida que nós, consumidores, temos acesso à internet com uma gama fundamental, fascinante de informações, na maioria das vezes a gente chega num ponto de venda, seja ele qual for, com informações muito melhores do que o próprio vendedor que está ali atendendo. Para que a gente possa atendê-lo melhor, é necessário que a gente conheça suas características, onde ele usa o produto, o que mais ele está precisando. E isso a gente faz através das estratégias de marketing de relacionamento. Então é importante que a gente conheça a necessidade dele para definir um canal de comunicação específico para cada cliente, uma vez que eles não são todos iguais. Hoje é fundamental que o relacionamento seja feito baseado nesse novo perfil do consumidor e não mais pensando daquele jeito antigo, onde o consumidor tinha poucas informações e você, com uma conversa bem feita, conseguia fazer uma boa venda, não é? Isso não é mais assim hoje, portanto, a importância e os modelos de relacionamento com clientes são tão, na minha opinião, até mais importantes do que já foram no passado. Cada cliente tem uma característica, uma necessidade e um perfil diferente. Então, as estratégias de relacionamento vão permitir essa personalização e essa fidelização. Muito bem. Então, como nós podemos ver nesse depoimento, nós observamos algumas práticas de como alinhar
então, as questões de marketing com as tecnologias da empresa. Ou seja, no caso de uma grande empresa brasileira, trazendo as suas necessidades suportadas por alguns tipos de sistemas de informação de marketing para conseguir os seus resultados efetivos. Como as empresas brasileiras enxergam o CRM hoje? Na verdade, não dão muito valor ao CRM ainda. Elas instalam software de CRM, porém não revêem os seus processos, os seus procedimentos de relacionamento com o cliente. Ou seja, não consideram uma filosofia de gestão, uma filosofia de relação. Não mudam a filosofia de relacionamento com o cliente, essa que é a verdade. Os sites de comércio eletrônico inspiram alguns investimentos em CRM, por o sucesso que alguns sites estão já se tornando populares com alguns resultados. Por um outro lado, o CRM, em termos de futuro, trazem as seguintes perspectivas para as empresas brasileiras. Ficarão tão próximos aos clientes que todas as áreas, todos os setores realmente estarão enxergando a sua visão, o perfil e as necessidades de cada cliente. E ainda, todas as informações serão interligadas, não só internamente, como externamente também. E vamos abordar mais um tópico importante para concluir a nossa aula atual. O CRM como um fornecedor de informações para o sistema de informação de marketing. Nesse tópico, vamos explorar os 4 pilares do CRM. Ou seja, conhecer, qualificar, interagir e personalizar. Conhecer o que é. Identificar e estabelecer quem é o meu mercado, quem são os meus clientes, a serem estabelecidos e trabalhados pela próxima etapa, pelo outro pilar, que é qualificar ou diferenciar, categorizar os meus segmentos de clientes. Seria o quê? Definição das categorias dos clientes. Interagir seria a fase de fazer campanhas, ações de clientes a partir da definição da estratégia de marketing de relacionamento, manter, reter, desenvolver novos mercados, enfim, e também em cima das categorias definidas anteriormente. E a personalização seria a flexibilização ou customização dos produtos baseados e monitorado por indicadores pertinentes de relacionamento com clientes, como o potencial do cliente, o valor do cliente, a frequência de compra e também a recência, ou seja, quão recente foi a última compra. Nesse sentido, nós estabelecemos uns 4 pilares que são a técnica importante para o desenvolvimento de um relacionamento com o cliente. Terminando, isto é viabilizado pelo que nós chamamos de marketing operacional, o marketing analítico e o marketing colaborativo. O marketing operacional são todos aqueles tipos de sistemas que viabilizam a operacionalização das transações com o cliente, automação de força de venda, um call center, administração de pedido, que podem ser analisados pelo CRM analítico, ou seja, eu tenho as informações gerenciais do que é estabelecido e desenvolvido no CRM operacional. O CRM colaborativo são todas aquelas interações feitas por ações e técnicas do tipo e-mail, o próprio call center e usando técnicas de relação com o cliente. Ou seja, essa forma integrada de CRM operacional, CRM analítico e colaborativo passam a ser, então, em termos tecnológicos, as ferramentas de apoio efetivo para nós viabilizarmos o conceito e a filosofia do marketing de relacionamento com o cliente.
Como dicas de estudo para esta aula, vamos indicar inicialmente o livro Marketing de Relacionamento Aftermarket, de Terry Vavra, da editora Atlas. E outra literatura, o Marketing de Relacionamento de Ian Gordon, da editora Futura. Tanto uma obra quanto a outra, primeiro estabelecem os conceitos de marketing de relacionamento puro e depois formas práticas de como aplicá-los e como ter sucesso com o seu uso. Bons estudos, boa leitura.